Convido a todos para abrir suas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses. E hoje nós vamos ler a palavra do Senhor dos versos 12 a 14 do capítulo 1. Nós temos estudado uma vida com propósito, um viver com propósito. E o texto da palavra de Deus diz assim, acompanha a leitura: dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Amém? Louvado seja Deus. Nós queremos pensar nessa noite sobre a grande mudança da sua vida, a grande mudança da minha vida, a grande mudança que nós temos que viver. E é interessante nós pensarmos que nós já ouvimos que Paulo, lá atrás, ao começar a orar pela igreja de Colossenses, ele dá graças, ele agradece ao Senhor. Ele fala que a primeira razão pela qual nós devemos orar é pela gratidão. Nós devemos nos colocar diante de Deus em gratidão. E Paulo continua agradecendo a Deus. Ele diz no verso de número 12, dando graças ao Pai. Dando graças ao Pai. Deus quer gerar em nós, irmãos, uma vida de gratidão. Deus quer fazer de nós gratos, pessoas agradecidas. Paulo continua a recomendar que as bênçãos são maiores. Paulo recomenda que estamos recebendo bênçãos da parte de Deus. As bênçãos são infinitamente maiores do que as mazelas da nossa vida. Temos que a cada dia reconhecer o favor que recebemos da parte de Deus. A cada dia nós temos que reconhecer a graça, o amor de Deus. Paulo agradece ao Pai. Ele fala, agradecemos ao Pai. Ele usa o termo Pai e não o termo Deus. O termo Deus significa ou denota majestade, autoridade. Já Pai demonstra um acompanhamento de ternura, afeto, carinho. Essa semana, vou contar uma novidade para os irmãos. Essa semana, faleceu a rainha Elizabeth. Ninguém sabia, né? No mesmo ato, no mesmo momento que ela faleceu, o seu filho mais velho assume o trono. O que era então o príncipe Charles, agora passou a se chamar Rei Charles III. Agora não é mais o príncipe Charles, mas é a majestade Rei Charles III. Tem que ter o terceiro ainda. Ou seja, mudou. Agora é formal. Agora com majestade, com autoridade. Em contrapartida, hoje, o neto da rainha escreveu em suas redes sociais: enquanto o mundo vai escrever várias coisas sobre a rainha, eu perdi a minha vovó. Isso significa intimidade. O neto da rainha não perdeu a rainha, ele perdeu a vovó. A vovó querida, a vovó que provavelmente preparava alguns quitutes para ele, que fazia aquela sopinha, aquele chazinho da tarde inglês.
Paulo está dizendo para nós aqui, olha, você está agradecendo a Deus, a quem vocês têm intimidade, autonomia, prazer em estar perto, denotando que o Pai é bondoso, que o Pai está com os filhos. O Pai ama seus filhos e de forma incondicional, sem reserva, sem preferência, sem discriminação, mas com afeto e com ternura de amor. Somos amados por Deus, Ele cuida de nós. Deus, como Pai, Ele nos guia, Ele renova, Ele nos dá bom ânimo. É Ele que nos motiva a continuar, a permanecer. Ele restaura em nós a alegria, Ele restaura a paz, Ele nos dá noite de descanso, e se for necessário, Ele dorme ali do nosso lado, para que a gente possa dormir em paz. Esse é o Pai, esse é o Pai ao qual Paulo está falando, olha, dê graças ao Pai. Nós devemos cantar louvores a Deus, nós devemos cantar a bondade de Deus, nós devemos cantar a fidelidade de Deus, nós devemos cantar com todo o fôlego de vida, como nós cantamos nessa noite. Um filho de Deus agradecido adora ao Pai, rende louvores de todo o coração. Amados, nós não podemos ficar mudos diante das maravilhas que Deus derrama sobre as nossas vidas. Nós não podemos nos calar. Queridos, você consegue enxergar a bondade de Deus na sua vida? Você consegue enxergar as bênçãos que Deus está dando para você, que estão sendo alcançadas? Então agradeça a Deus. Cante louvores ao Rei eterno, imortal, ao Pai da vida. Nós não podemos nos omitir da adoração. Não se omita, mas reconheça que tudo vem de Deus. Tudo que temos vem de Deus. Não se omita da adoração, não se omita de gratidão. Adore em tudo, agradeça em todos os momentos. Mas que bondade é essa que Paulo agradece? Que bênção é essa que nos rodeia? Que graça é essa que nos alcançou? Paulo diz que é agradecido a Deus por participar de forma idônea da herança dos santos. Ele agradece porque agora ele é herdeiro. Assim como o príncipe herda o trono, nós agora somos herdeiros do Filho de Deus do céu. Paulo agradece a Deus porque agora ele pode ser chamado de Filho de Deus. Parece natural isso, meus irmãos, mas não é. Não é tão simples assim ser chamado Filho de Deus. Todo homem nasce sobre a ira de Deus. Efésios capítulo 2 vai dizer que o homem era filho da desobediência. Então, de forma natural, nós somos filhos de Deus. Somos criados por Ele. Mas o pecado nos separa de Deus. Filhos da ira, separados de Deus. Mas Deus, o próprio Efésios diz que mais Deus na sua graça nos alcançou, e o homem se torna filho de Deus pela adoção. Deus nos adota e nos chama agora filhos de Deus, e essa adoção depende de uma eleição imerecida. Eu e você não merecemos ser chamados filhos de Deus, mas Ele derrama graça. João Calvino vai dizer que o Espírito regenerador é o selo da adoção. O que isso representa, essa regeneração? Que o homem nasce longe de Deus, mas precisa de uma mudança, precisa de uma transformação para se tornar filho de Deus. Essa é a grande mudança. Se tornar filho de Deus, alcançar essa mudança é o objetivo do homem.
Mas que mudança é essa? Que transformação é essa que Paulo diz sobre regeneração, sobre mudança, sobre sermos herdeiros? Ele diz que Ele nos faz herdeiros e nos transportou. Há uma mudança de lugar agora. O texto diz que Ele nos transportou. Há uma mudança de lugar. Paulo deixa bem claro que ele está falando da salvação. O Pai nos transporta das profundezas da ruína, isso é, das trevas, e nos leva para a luz, leva o homem para a graça de estarmos na luz. O profeta Isaías vai escrever no capítulo 60, verso 1 e 2 o seguinte: levanta-te, refúgia, porque chegou a sua luz e a glória do Senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor, sobre você se vê a sua glória. O que Isaías está querendo dizer a nós? Que nós não temos luz própria. Nós não temos luz própria. E ele diz: chegou a sua luz. Agora a luz está sobre você. Ao passo que nós andamos, a luz vai nos acompanhando. A luz vai nos guiando. A luz vai nos dando direção. O texto diz que a escuridão cobre a terra está em trevas. O mundo é dominado pelo príncipe das trevas, a saber, Satanás. Ele é o príncipe do mundo. Existe um reino do mal em ação no mundo. O mal é algo real e concreto. Não é ficção, não é um filme, é real. O reino das trevas, por quê? Porque é a escravidão, porque é rodeado do pecado, porque é rodeado de mentiras, de enganos, de condenação, de uma condenação eterna. O reino das trevas é um reino de rebelião contra Deus. É um reino onde as pessoas amaldiçoam a Deus, negam a Deus, rejeitam a Deus e fere as pessoas, fere princípios bíblicos. Mas há uma boa notícia. Isaías traz a nós uma boa notícia. Cristo nos liberta dessa tirania das trevas, do poder das trevas, e a glória do Senhor está sobre a nossa vida. A glória do Senhor está sobre nós. Ou seja, o poder das trevas foi quebrado. Força humana não tem poder para resistir às trevas. Não se engane, nós não somos capazes de resistir o poder das trevas, do poder do pecado e das mazelas deste mundo. Somente a ação divina em nossas vidas pode nos defender, pode nos libertar, e essa força divina é Jesus. Jesus é o libertador, Jesus é a luz do mundo, a luz sobre a qual está todos os filhos de Deus, aqueles que não merecem, mas foram alcançados pela graça da salvação, mediante a fé que vem sobre reconhecer Jesus Cristo como o Senhor, sobre o Filho de Deus, que foi alcançado em amor, o amor de Deus sobre nós. Deus então nos move de um lugar para outro, de uma posição B para a posição A, que nos leva de um lugar para outro. O que uma transportadora faz? Ela tira um objeto de um lugar
e o desloca para outro, levando para um fim determinado. Se é um grão do campo, para a indústria beneficiar. Se é um utensílio da indústria, para o uso doméstico. A transportadora tirou ele de um lugar e trouxe para o uso agora da glória de Deus. Ele foi transportado, ele foi tirado de um lugar e levado para outro, para o benefício. Quando uma coisa é tirada de um lugar para outro, ele é para o benefício, seja de uma pessoa, ou seja, para o utensílio do produto. Ele serve para ser bênção. Assim Deus quer fazer conosco. Deus nos tira das trevas e nos leva para a luz, para sermos bênção. Ele muda a gente de lugar para sermos luz, para abençoarmos vida, para falar do amor de Cristo. Aonde é este lugar agora, aonde eu e você estamos? Paulo vai dizer este lugar. Paulo vai dizer, no reino do Filho amado. Para o reino do seu Filho. João vai dizer em sua carta no capítulo 3, verso 14, e nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Agora Ele nos tira das trevas, Ele nos tira da separação eterna e nos leva para a vida eterna. Agora nós não estamos em um reino terreno, mas nós estamos no reino do Filho de Deus. Russell Shedd vai dizer que Deus montou uma operação de resgate para libertar os pecadores do poder das trevas. Uma operação de resgate, tipo um soldado está na guerra e precisava ser resgatado, porque senão ali ele iria morrer. E ali vem Deus, numa operação, e resgata o homem. Ele tira ele das trevas, de uma guerra, onde a morte era iminente. Aquele soldado é valioso para Deus. Você é valioso para Deus. O verbo resgatou está no passado. Ele não vai resgatar, mas Ele resgatou. Isso dá a ideia para nós de que a obra de Cristo, a libertação de Cristo, foi uma obra absolutamente consumada, plena, completa. O ato de Cristo na cruz foi completo. Nós estamos resgatados. Deus nos tirou das trevas. Nós estamos livres. Somos verdadeiramente livres do poder das trevas. Jesus invadiu a casa do valente. Ele foi até o inferno, irmãos, e saqueou o inferno, e tirou o império das trevas, e nos libertou desse poder escravizador. Essa mudança abre os nossos olhos, nos tirou as correntes que nos prendia ao pecado. Um reino de escravidão, para vivermos a nova vida. Mudança imediata do império das trevas para o reino da luz. Ele nos transportou. Isso é, Ele nos removeu. Ele nos tirou de um lugar e nos transferiu. A expressão era muito comum naqueles dias, esse transportar. Era usado muitas vezes quando ia transportar a população que era vencida das guerras para a nova nação. E Paulo está dizendo que vocês agora estão indo para um novo reino, para uma nova nação, transportados das trevas para a luz, da escravidão para a liberdade, da condenação para o perdão, do poder de Satanás para o poder agora de Deus. De Deus. E isso acontece de que forma, irmãos? Isso acontece através
da redenção. Verso 14: em quem temos a redenção. Redenção significa libertação. Nós não somos mais prisioneiros. E para haver a redenção ou essa libertação, era necessário pagar. Havia um pagamento para o resgate. Não era simplesmente, lhe vou libertar. Havia um pagamento. Tinha um preço o resgate da escravidão. Deus nos comprou. Ao nos libertar do poder das trevas, Ele nos compra. E esse valor não foi algo que a gente pode dar sentido, dar equivalência, porque esse valor foi o sangue do Filho de Deus, foi o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. Deus paga com o sangue do seu Filho. Deus paga o nosso resgate pelo sangue de Jesus. A salvação implica em uma mudança radical do domínio sobre as nossas vidas. Agora temos outro dono, outro Senhor, outra vida, dentro de outro reino. Não é uma mudança que mudou o rei, não é a mudança de rei, mas é a mudança de lugar. Foi os súditos que mudaram. Ele muda a gente de lugar. Nós não estamos mais no reino das trevas, mas no reino de Deus. A salvação implica em uma mudança radical. Agora o nosso coração é devotado, é quebrantado, é se colocado diante de Deus, do reino da luz, no domínio do amor. Cristo morreu para nos dar nova vida. Os falsos mestres daquela época estavam ensinando heresias. As fake news daquela época estavam entrando ali, rodeando a igreja de Colossenses, e estavam atacando a doutrina da criação. Parece que nos nossos dias acontece isso também. Estava atacando a doutrina da redenção, a qual não é necessária Cristo. Eles estavam negando o fato de Cristo ser o Criador, o fato de Cristo ser o Redentor, aquele que liberta o homem. Por esta razão a igreja tem que buscar, a igreja tem que continuar conhecendo mais e mais a palavra de Deus, para não cair nos ensinos dos falsos mestres, dos falsos profetas. O que a redenção realiza em nós? A redenção é a libertação dos pecados. Paulo vai encerrar esse trecho a saber, o perdão dos pecados. Deus nos perdoou por intermédio de Jesus Cristo. Verso 14. Além do resgate, além do transporte para o reino de Cristo, Ele ainda perdoa os pecadores. O perdão remove a barreira entre Deus Santo e o homem pecador. Agora, entre Deus e o homem existe uma cruz. A cruz nos liga a Deus. A igreja é uma comunidade agora de pessoas não pecadoras, mas de pessoas perdoadas. A igreja é uma comunidade dos perdoados. Só gente perdoada entra no céu. É preciso confessar o pecado, pois o perdão dá ao homem um novo relacionamento com Deus, restaura o relacionamento. Queridos, quando um filho erra contra o seu pai, aquele filho não deixa de ser filho. Ele simplesmente vai perder comunhão. Ele não perde a filiação, mas perde bênçãos, perde momentos ao lado do pai. Mas por meio de Cristo, através da confissão, podemos receber
constantemente perdão e restauração. Que grande mudança é essa? A mudança das trevas para a luz, a mudança de lugar, a mudança de estado. Como você está na sua nova morada? Como você está diante do reino de Deus? Como você está morando no novo ambiente que Deus está te dando? Esse novo ambiente não é só o ambiente, lugar, mas é a mudança de coração. O nosso coração ainda está preso lá nas trevas. O nosso coração ainda está preso ao pecado, ainda está preso aos enganos, às mentiras. A mudança tem que nos tirar dos lugares onde nós encontramos perdidos. A mudança, irmãos, tem que nos tirar dos desânimos. Essa mudança tem que nos tirar dos sentimentos de tristeza. Essa mudança tem que nos tirar das angústias. Essa mudança tem que gerar em nós pavor ao pecado e às coisas que podem nos levar a pecar. Essa mudança dá a nós a presença de Deus. E nós estamos desfrutando deste ambiente da presença de Deus. Você é agradecido a Deus pela sua vida? Você agradece a Deus pela sua salvação? Paulo deixa claro que nós devemos ser gratos. Quando oferecemos o sacrifício, quando reconhecemos o sacrifício que Jesus fez por nós, nós reconhecemos a bondade de Deus, a graça da vida eterna. Nós encontramos com Jesus. Ele nos tirou da morte e nos deu vida. Queridos, a vida não se resume aqui na terra. Ela é muito mais. Eu disse hoje pela manhã que os livros de história agora vão mudar. Rainha Elizabeth II marcou um tempo, marcou esse século, essa geração nossa, mas a sua história se resume aqui. A história do Filho de Deus não se resume à terra. Ela continua sendo escrita para a eternidade. A sua vida está escrita na eternidade. A sua história está escrita na eternidade. Só vamos aceitar a mudança que Deus quer fazer em nós se nos colocarmos Jesus Cristo como o centro da nossa vida. Como eu sei que Jesus é o centro da minha vida? Se você está ouvindo ou vivendo nos prazeres deste mundo, Jesus não é o centro da sua vida. Se você ainda está preso aos lugares físicos, Jesus não é o centro da sua vida. Se você está preso a pessoas, Jesus não é o centro da sua vida. Se você tem desejos que controlam a sua vida, Jesus não é o centro da sua vida. Não terá acontecido essa mudança genuína sobre você. A nossa razão de viver deve ser Cristo, por Cristo e para Cristo. Foi Ele que nos libertou. Temos que entender também, irmãos, por último, o poder do perdão que Deus nos deu. Isso é muito grande, isso é muito valioso. Queridos, o perdão não é esquecer. Deus não esquece do nosso pecado.
Como também nós não conseguimos esquecer o nosso passado. Quando uma pessoa nos fere, não conseguimos perdoar, é porque estamos tentando esquecer. E não vamos conseguir, porque perdão não é esquecer. Perdão, meus irmãos, é proteção. Quando Deus nos perdoa, Ele está nos protegendo do perigo da culpa, de sentirmos-nos culpados. Então o perdão nos protege do sentimento de culpa. O perdão nos ensina a autoridade do ensino. Quando estamos perdoando ou recebemos o perdão, isso é algo didático. Nós reconhecemos a autoridade de quem pode perdoar. Deus perdoa pecados. Perdão, meus irmãos, é continuidade. Lembra quando Jesus falou 70 vezes 7? Perdão é todos os dias, é em todos os momentos, é quando for necessário. É perdão. Perdão é santificação. Nós precisamos receber o perdão para sermos santificados. Nós precisamos liberar o perdão para santificar o irmão. Perdão dos pecados. A grande mudança, irmãos, então, é Jesus. A mudança a qual eu e você precisamos encontrar e viver é Jesus. Jesus viveu tudo. Jesus, nos seus últimos momentos de vida, agradece a Deus. E a sua última palavra, na cruz, Ele suplica pelo perdão aos homens. Queridos irmãos, nós precisamos fazer da nossa vida uma vida de gratidão. Nós precisamos agradar mais a Deus. Nós precisamos louvar mais a Deus. Nós precisamos render mais gratidão a Deus. Louve e não deixe de adorar a Deus. Faça da sua vida um ambiente de reconciliação. Como é que funciona? Perdão e perdão. Perdoe e perdoe de novo. Precisamos viver como filhos de Deus. Nós não somos mais das trevas. Nós somos agora do reino da luz.